Agora que nós já sabemos o que são dogmas, de que forma nós podemos lidar com eles? Primeiramente, perceba o quanto o nosso dia a dia está cheio de dogmas, o quanto as nossas próprias discussões estão cheias de dogmatismos e fé máxima numa verdade de terceira pessoa. Bom, isso a gente já viu que não é coisa de um verdadeiro cientista e não é coisa de uma pessoa que é honesta com ela mesma. Bom, então como então a gente pode começar a melhorar e como a gente pode começar a perceber quais são os nossos próprios dogmas e quais são os dogmas das pessoas que estão conversando com a gente? Tudo se começa pela honestidade. Quando você realmente é honesto com o que você sabe, realmente testifica apenas as suas verdades de primeira pessoa e não as verdades de terceira pessoa, toda vez que aparecer uma verdade de terceira pessoa, então a gente não vai agir como se ela fosse a verdade máxima da realidade. A gente sempre vai dar uma opção, a oportunidade dela estar errada. Perceba que quando duas pessoas completamente honestas estão conversando uma com a outra, elas não entrarão em discórdia nunca. Por quê? Porque se uma pessoa é completamente honesta com o próprio conhecimento, ele vai admitir as suas crenças de bases e vai admitir todas aquelas coisas que são obscuras naquele modelo que ele está querendo passar para outra pessoa. E essa outra pessoa também será verdadeira admitindo as crenças de bases dela e também será verdadeira e admitir toda a obscuridade que existe em tudo aquilo que ela fala. Assim, as duas pessoas sempre concordariam umas com as outras, mesmo que elas tenham crenças diferentes. O que pode entrar em contradição de uma pessoa a outra é alguma crença em alguma verdade de terceira pessoa. E tudo bem. Por exemplo, quando você tem uma crença de que alguma coisa é boa ou alguma coisa é ruim, ou tantos por cento da população fazem isso, ou tantos por cento da população fazem aquilo. Tá, a gente pode entrar em discordância com esses dados. E tudo bem, por quê? Porque são dados de terceira pessoa. O que a gente pode fazer é, vamos ver qual talvez seria a fonte que fala isso ou não, ou simplesmente fala o seguinte, olha, eu não acredito na fonte e pronto, tudo bem. E o máximo que então duas pessoas podem discordar é sobre a crença que ela tem numa verdade de terceira pessoa. E a crença, como a gente viu, como você não vai deixar essa crença atingir um nível dogmático, não vai deixar essa crença atingir um nível máximo de fé, então você nunca vai brigar com uma pessoa simplesmente porque ela não acredita naquilo. Tá? A gente começa a brigar com a outra pessoa quando a gente realmente acha que a outra pessoa deveria acreditar naquilo porque aquilo é a verdade. Então todas as discussões, quando duas pessoas realmente honestas vão discutir algum assunto, elas nunca brigam. Elas sempre vão concordar com tudo que uma outra fala. Certo? Então percebam isso é muito importante. Ó, se não existe uma concordância entre os dois na mesma discussão, é porque um dos dois não está sendo honesto. Ou então os dois não estão sendo honestos. Certo? Então, quando duas pessoas honestas realmente são honestas e vão discutir algum assunto, elas vão concordar em tudo. Em tudo. Elas só não podem, elas podem discordar em algumas crenças de base. Ela vai falar, olha, tudo bem, eu não acredito nisso e você está tendo uma crença muito grande nisso, tá? Mas como os dois não vão ser dogmáticos, então os dois não terão fé em fatos de terceira pessoa, tá? Então tudo bem, porque você vai falar, olha, eu acredito nisso e você não, tá? E mesmo assim a gente pode até entrar numa discussão sobre a verdadeira crença. Por exemplo, eu vou dar todos os meus argumentos que corroboram aquela crença. E que é uma crença em terceira pessoa, de alguma coisa de terceira pessoa. E aí a outra pessoa vai entender, por quê? Porque ela é honesta. Se ela é honesta, ela vai estar entendendo o que eu estou falando. Então ela vai simplesmente falar, sim, com tudo que você falou, eu concordo aqui. Ou ela pode até discordar de alguma outra crença, mas tudo bem, mas a gente está vendo que são alguns argumentos que corroboram, tá? E argumentos que corroboram não é o argumento que fez você ter aquela crença, percebam isso. Muita gente se engana achando que a crença dele é por causa dos dados. Mas isso é uma mentira descarada. Descarada. Quase ninguém tem crenças em função de dados, tá? As pessoas primeiro têm a crença e depois vão buscar os dados que corroboram a crença dela. Tá? Então não seja mentiroso para você mesmo. Você não é, por exemplo, vamos pegar um problema polêmico. Você não é a favor do aborto por causa que os dados sugerem você ser a favor do aborto. Mentira sua. Mentira, não existe dados no mundo que corroborem essa situação. Não existe. Certo?
certo? Ou você não é contra o aborto porque os dados sugerem que a gente deve ser contra. Não, mentira sua. Não existe dados do mundo que sugerem isso, certo? Então, ou você já tem uma crença de base e aí você tenta buscar os dados para corroborar a sua crença. Entendeu? Só que, se você for fazer de forma honesta, um verdadeiro cientista, uma pessoa honesta, o que, que ela faz? Ela tenta pegar tudo que ela sabe, e aí depois de tudo que ela sabe, depois de todos os dados que ela conseguiu pegar, ela tenta reformular as crenças de base dela. Isso é ser um cientista. Tá? Ser cientista, então, é ser honesta. Pegar tudo que tem e dali retirar uma crença. Certo? Agora, o que acontece no dia a dia é justamente o contrário. O que acontece no dia a dia é, as pessoas têm uma crença de base, e aí a partir dessa crença de base você tenta pegar tudo que corrobora o seu lado e fecha os olhos e ignora tudo aquilo que corrobora o lado oposto. Tá? Então, em geral, o ser humano age desse jeito. Em geral, muito poucas pessoas, raríssimas pessoas que são realmente honestas e realmente agem cientificamente. Tá? Que é realmente perceber o que tem no mundo, perceber os fatos e depois reformular suas crenças. Muito poucas as pessoas fazem isso. A maior parte das discussões que nós temos é em função de sair atrás do mundo que corrobora as nossas crenças. Então você não está a fim de mudar a sua crença. Ou seja, por quê? Porque a sua crença já não é crença, a sua crença é dogma. Tá? Você já tem a certeza que é aquilo. Então você só vai atrás dos dados para corroborar, para falar, já tá vendo? Eu não falei que era assim. Ou seja, você não está indo atrás da verdade, você está indo atrás da sua crença. Tá? E tudo bem, não tem problema nenhum você ir atrás da sua crença, só que isso é anticientífico, certo? É anticientífico, percebam isso. Então, é muito importante perceber isso. Quando duas pessoas estão conversando, elas nunca vão discordar. Elas podem discordar apenas em algumas crenças e as duas vão falar, sim, é apenas uma crença. A não ser que você seja dogmático. E aí, se você é dogmático, você vai falar, não, isso é a verdade e pronto. Mas mesmo sem ter prova nenhuma, mesmo sem ter nada que corrobore aquilo. Segunda característica importantíssima para lidar com as crenças. Você tem que se apropriar da linguagem do outro. Se você não se apropria da linguagem do outro, como que você pode criticar o outro? Porque se você não entende o que o outro fala, como que você pode criticar alguma coisa que você não entende? Pois é, isso é ser desonesto. Isso é ser desonesto. Então isso é não ser honesto com a própria consciência. Se você não entendeu, você não fala, você não critica. Você só critica depois que você entende. Tá? E percebam, a gente está cheio disso, né? Política, então, vamos colocar na política aí, cheio de pessoas defendendo algum projeto, e aí você fala assim, tá, você leu esse projeto, você sabe o que é o projeto? Não, a pessoa nem sabe o que está descrito no projeto, mas ela está lá defendendo com unhas e dentes. Por quê? Porque alguém na mídia falou. Tá? Alguém falou que era ruim, então é ruim. Ou então, aquele projeto veio do outro lado, né? Se você é de esquerda, o projeto veio de direita. Se você é de direita, o projeto veio de esquerda. Então o projeto é horrível. Por quê? Porque ele veio do outro lado. Você nem sabe qual é o projeto. Tá? Então percebam isso, né? A política ela deixa escancarada que todo mundo critica o que não sabe. Tá? Até porque você fala o seguinte, o que é ser de esquerda e o que é ser de direita? Ninguém nesse planeta sabe responder essa pergunta. Ninguém. E no entanto, todo mundo fica se intitulando de esquerda ou de direita. Ou seja, dogma. Dogma, porque se você não sabe definir a coisa, se você não sabe colocar as coisas no nível sistemático, né, sem ser obscuro, então você tem que admitir que é uma crença obscura sua. Você fala o que é de direita, o que é de direita é uma coisa completamente obscura. E cada pessoa vai ter uma interpretação diferente do que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Quem é de direita interpreta as coisas de direita completamente diferente de quem é de esquerda. E as pessoas de esquerda interpretam as coisas de esquerda completamente diferente do que as pessoas de direita interpretam. Então olha só, a gente já viu que as palavras não têm significado. Tá? O que tem significado são os conceitos, as pessoas em si que raciocinam que têm significado. Então, ao invés de se apegar às palavras, se apega aos significados. Você tem que se apropriar da linguagem do que o outro está falando. Se você não se apropria da linguagem do que o outro está falando, você não vai entender o outro. Você vai sempre julgar o outro de forma preconceituosa. Ou seja, sempre quando você analisa alguma coisa colocando de uma forma preconceituosa aquele conceito, por exemplo, a gente tem muito isso com clichês, né? Tudo que a gente fala que é de forma clichê, a gente na verdade está distorcendo a verdadeira significado e conceito do que alguém quis dizer
e colocando aquilo de uma forma banal, tá? Colocando aquela de uma forma de consenso geral. As formas de banais que a gente coloca no dia a dia são completamente preconceituosas e não querem dizer aquele significado que aquela palavra tem. Entendeu? Ou seja, a gente distorce o verdadeiro significado da palavra. E o que da palavra não, porque a palavra não tem significado. A gente distorce o verdadeiro significado que alguma pessoa tentou falar, por exemplo. Certo? Bom, e isso vai caindo na banalização e cria discórdia entre todo mundo. Então a segunda coisa que a gente tem que ter, se aproprie da linguagem do outro. Isso é muito claro, né, entre as discussões de religiosos e cientistas, tá? Os cientistas, eles não se apropriaram da linguagem religiosa, eles não percebem que tem muita verdade sendo dita na linguagem religiosa, e sempre quando vem alguma verdade, só que escrita numa linguagem religiosa, os cientistas simplesmente falam, tá, por quê? Só porque está numa linguagem religiosa. E os religiosos a mesma coisa. Só porque algumas coisas estão escritas numa linguagem científica, os religiosos já falam, aqueles cientistas, tá. Ou seja, eles nem entenderam o que os cientistas falaram e os cientistas nem entenderam o que os religiosos falaram. E mesmo assim, um fica interpretando o outro como ele quer. Tá? Então, para ser honesto, a primeira coisa para você ser honesto, você tem que entender o que a outra pessoa falou. Se você não entendeu o que a outra pessoa falou, não tem como você criticar aquilo. Tá? E perceba como a gente é desonesto nisso. Como é desonesto? Porque a gente critica um livro sem nem ter lido o livro. Velho, se você nem leu o livro, você não pode criticar o livro. Ou você pode até criticar no seguinte sentido. Você pode falar o seguinte, olha, eu não li o livro, mas eu acho que aquele livro está falando isso. Então, se aquele livro estiver falando isso, então eu critico. Pronto, aí sim, aí é uma crítica honesta. Tá? Então, simplesmente admitam que vocês não sabem, admitam que a ideia é obscura. Quando você vai falar que você é de esquerda ou de direita, admita que você não tem a mínima ideia do que significa ser de direita e o que ser de esquerda. A sua ideia é completamente obscura. Você coloca tudo que é de malzinho de um lado e tudo que é de bonzinho do outro. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Pessoas que colocam lá a direita como fascista e a esquerda como os bonzinhos da ética. Ou então, se você é de direita, você vai colocar a esquerda como os comunistas e a direita como as pessoas que possuem inteligência. Né? Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Como é que você não percebe o tanto que isso é ridículo? Tá? As ideias que os dois lados têm são completamente obscuras. Se você for ver lá, a gente vai ver isso, eu vou definir mais pra frente, né, as bases políticas e econômicas. E isso vai ficar muito claro para vocês, que a gente não consegue definir muito bem as bases políticas e econômicas. Tá? Então, quando você vem cuspindo verdades suas, na verdade são só dogmas. Tá? Não tem nada a ver com a verdade, nada a ver. Tá? E eu observo tanto que isso é ridículo. Tipo, na guerra a gente fez muito isso, né? Para o seu povo guerrear melhor, o que os dirigentes e os reis sempre fizeram? Você demoniza a nação, a outra nação. Você fala que a outra nação são pessoas endemoniadas, né? São o próprio demônio. Então, se você vê as outras pessoas não como seres humanos, você vê as outras pessoas como maldosos, como verdadeiros capetas. E aí você vai lá e vai guerrear mesmo. Porque o dia que você tiver a consciência de que a outra nação também é ser humano, e que é a mesma coisa que você, só que vocês têm ignorâncias diferentes, né? A gente é ignorante por uma determinada coisa e o outro é ignorante em outra coisa, mas ele sabe outra coisa que a gente é ignorante, enfim, não importa. O dia que você realmente colocar as pessoas como seres humanos, você vai ver que você não pode ficar taxando outra pessoa como fascista, ou comunista, ou que quer acabar com tudo. Você não pode fazer isso. Porque ser humano, tá aqui, ó, DNA, ele é igual a você. Tudo que existe na nossa consciência existe na outra também. Da mesma forma que você não quer errar, o outro também não quer errar. Só que da mesma forma que a gente é e comodista no dia a dia, o outro também é. É isso. Entenderam? Então as nossas discussões, conforme a gente vai começando a ficar mais honesto, você vai percebendo que, opa, o negócio já não é mais assim. Porque para ser honesto eu tenho que agora realmente entender a linguagem do outro. E realmente entender a linguagem do outro é entender o que o outro está falando. E a hora que a gente realmente entende o que o outro lado está falando, a gente não sabe. Você vai falar assim, eu não sei responder isso. Eu não sei, eu achava que essa medida política ia salvar o mundo inteiro. Mas, nossa, eu estava completamente enganado, porque eu estava colocando um povo como malzinho e outro povo como bonzinho. A hora que você não coloca isso, a hora que você coloca todo mundo como ser humano, aquela sua política fica ridícula. Porque diz, fala assim, nossa, realmente esse projeto é ridículo. E eu não sei qual projeto seria melhor, não sei. Tá? Mas enfim, vamos deixar, né, analisar esses aspectos políticos mais para outros vídeos. Mas entendam isso. Tá?
E então, será que tem como saber, então, quando duas pessoas estão discutindo, será que tem como saber se alguma delas está sendo dogmática? Na maioria das vezes as duas estão, né? A gente vê aí na mídia, fica muito óbvio. Perceba você nas suas discussões, é só você orar e vigiar. E vigia um pouquinho as suas falas. E você vai perceber que você é dogmático pra c... tá? Então, comece a fazer isso. Mas será que tem como? Será que tem como você realmente atestar? Fala assim, eu atesto que essa pessoa está sendo dogmática e essa não. Vamos supor que existe uma pessoa dogmática e uma não dogmática discutindo. Existe um jeito de saber? Existe. Tá? Existe. Ou seja, se uma das pessoas não consegue descrever todos os argumentos da outra pessoa, é porque ele está sendo dogmático. Tá? E mesmo assim continua, né? Ele continua no seu ponto de vista, sem querer largar, é porque ele está sendo dogmático. Então todas as pessoas, para você não ser dogmático, você tem que ser capaz de dar todos os argumentos do que o outro lado está dando. Todos. Se existe um único argumento que você não consiga dar, é porque você não entendeu ele direito. E no geral, percebam, todo mundo que é de esquerda acha que entendeu os argumentos de direita, mas eles não entenderam, eles não conseguem dizer exatamente o que os de direita estão falando, não conseguem, porque eles estão dogmáticos naquilo. Tá? Ele vai achar que consegue, mas não consegue. E o de direita é a mesma coisa, as pessoas de direita acham que entendem os argumentos de esquerda, mas eles não conseguem, eles não entendem o porquê, realmente o que os outros lados estão falando. Então perceba, quando a pessoa acha, é uma desonestidade, porque se você realmente for honesto com você mesmo, você vai saber se você entendeu ou não. Você sabe. Então, apenas para concluir, percebam, quando você tiver numa discussão e quer saber se alguns dos lados estão sendo dogmáticos, peça para o outro lado repetir todos os seus argumentos, e você vai ver se ele entendeu os seus argumentos ou não, e você repete os argumentos dele, e ele vai te dizer se você entendeu os argumentos dele ou não. Certo? É simples. É simples. Então, duas pessoas que são honestas nunca brigam. Elas sempre vão concordar com tudo que a outra diz. Tudo. O máximo, no máximo, no máximo que uma pode discordar é em alguma crença. Falar assim, não, tudo bem, aí você no caso está tendo essa crença, né, e eu não. Mas como não é dogma, a gente não vai brigar. Porque a gente só briga quando é dogma. Tá? A gente só briga quando é dogma. Entendam isso. Porque isso é a própria definição de dogma, lembra? A definição de dogma. A definição de dogma é ter a fé máxima numa verdade de terceira pessoa. Então, se você não tem a fé máxima numa verdade de terceira pessoa, você não tem dogma. Então, você nunca vai atestificar a sua crença de terceira pessoa, uma crença de terceira pessoa. Nunca. Você sempre vai falar o seguinte, não, é só uma crença de terceira pessoa, então eu posso estar errado. Pronto, então duas pessoas honestas nunca brigam. E sempre concordam uma com a outra. Se alguma não concordou uma com a outra, é desonestidade. Tá? Porque não estão sendo honestas. Não tem como você discordar. O máximo que acontece é você discordar de alguma crença. Só isso. E aí não tem problema nenhum. Porque os dois lados vão admitir que é apenas crença. Entenderam? Isso é óbvio, não é? Pois é. Mas é muito difícil fazer isso na vida real, tá? Quase nenhuma discussão nossa, eu falo por mim mesmo, quase nenhuma discussão minha é em função de honestidade. A gente está sempre mentindo a todo momento. E percebam, né, que tem esse paralelo entre, na verdade, o paralelo da religião com isso, que é muito forte, que é o pecado. Então o pecado, na verdade, nada mais é do que ser desonesto com a própria consciência. Então toda vez que você está com dogmatismo e enfrentando alguém, mesmo sendo uma crença de terceira pessoa, na verdade você está pecando. Tá? Isso é um pecado. Então quando eu sei alguma coisa e ajo contra aquilo que eu sei, isso é um pecado, porque isso é desonestidade com uma verdade de primeira pessoa. Quando você tem uma crença de terceira pessoa e coloca aquilo como se fosse verdade, briga com o mundo inteiro como se aquilo fosse verdade, só que é só uma crença sua de terceira pessoa, você está sendo desonesto. E isso é um pecado. Tá? Então perceba como a gente peca toda hora no dia a dia. Certo? Então isso é o pecado mesmo. Então orai e vigiai, porque é justamente isso. Seja simplesmente honesto com você. Então, quando você não sabe, você simplesmente admite que não sabe. Quando a ideia na sua cabeça é obscura, você simplesmente admite que é obscura. Se você não sabe e não lê o livro, você não vai criticar o livro. Ou então você critica, olha, eu acho que é isso. Então você não está criticando o livro. Você está criticando o que você acha que é o livro. Mas daí você deixa isso bem claro. Porque daí o livro pode ser que não tenha nada a ver com aquilo que você está criticando. E geralmente não tem. Geralmente não tem. Tá? Muita gente critica alguma coisa, principalmente política, então, né? Projeto político. Critica o projeto político, nem sabe o que é o projeto político. Nem sabe. Tá? Então vamos ser honestos. Isso é a diferença de ser honesto. Tá? Então existe uma diferença gigante aí. Gigante. E percebam como a gente está longe de ser honesto. Longe. Tá? Eu digo mais ainda.
Se duas pessoas tiverem tempo suficiente para realmente colocar todos os dados que corroboram a crença dela, ou tudo aquilo que fez ela, todos os fatos e argumentos que fizeram ela até aquela crença inicial, eu digo mais, nossa, muito raríssimo o caso onde duas pessoas honestas vão sair com opiniões diferentes sobre qualquer coisa. Não sai. Por quê? Porque se você realmente esgotou todos os argumentos, a outra pessoa vai ver os seus argumentos. E ela é uma pessoa consciente igual a você. Então, como os dois são conscientes, os dois estão vendo os mesmos argumentos, os mesmos estudos, eles vão sair dali praticamente com a mesma crença. Tá? Por que eu falo praticamente? Porque, claro, existem algumas coisas que, né, como eu disse, você só pode ter lá a fé máxima nas verdades de primeira pessoa. Tá? Então as verdades de primeira pessoa é diferente das outras verdades de primeira pessoa. Mas se as duas pessoas são honestas, vamos lá, vamos dizer que o grau de confiança aumenta muito mais e o grau dos argumentos não vão ser falaciosos igual do dia a dia. Então o grau dos argumentos vão ser tão específicos, que a pessoa simplesmente vai falar o seguinte, é verdade. É verdade, porque quando você diz alguma coisa com especificidade, que é realmente a sua verdade de primeira pessoa de forma específica, tá? E não fica falando coisas generalizadas, não tem como alguma outra pessoa ser contra. Não tem como, e ela realmente vai entender o que você está falando. Então, provavelmente, as duas pessoas honestas vão sair dali com a mesma crença. Elas vão reformular a crença, ou seja, essa daqui vai dar todos os argumentos que ela tem, essa daqui vai dar todos os argumentos que ela tem, e os dois vão mudar os argumentos dela. Os dois vão mudar as crenças delas em função dos novos argumentos que elas adquiriram. Porque as duas pessoas agora uniram o espaço de argumento que eles tinham, o espaço de fatos conhecíveis que ela tem, e elas mesmas vão tirar uma outra crença dali juntas. E as duas vão sair dali com a mesma crença, provavelmente. Então, se você não saiu de uma discussão com a mesma crença que a outra pessoa, é porque um dos dois foram dogmáticos. Um dos dois. Ou os dois, né? Ou os dois. Tá? Então é isso, não se enganem. E apesar de poder sim, apesar de que lá no fundo duas pessoas realmente honestas podem ainda sair com crenças diferentes, mesmo depois de discutirem arduamente sobre o mesmo assunto, até pode, mas isso, cara, isso é raríssimo. Isso é muito raro, velho. Isso é muito raro. Se as duas pessoas honestas realmente ali esgotaram seus argumentos, eles vão sair dali com as mesmas crenças. Com as mesmas crenças de base. Não tem como não sair. E mesmo se não sair, eles vão ter a noção do outro lado. E não vão ficar falando sobre o outro lado. Entendeu? Ou só se apegado ao seu. Eles vão ver, eles vão entender o outro lado. Então se você entende o outro lado, você não vai ficar, né, fechado, o mundo fechado achando que só o seu lado está certo. Não vai. Entendam, é difícil lidar com dogmas, é difícil. Por quê? Porque a gente está impregnado nele. E a gente vê o dogma dos outros claramente, mas você não consegue ver o seu próprio dogma. E esse é o problema. Então você não vê o seu dogma e o outro não vê o dogma dele. E aí não bate, velho. Não bate, porque um não está entendendo o outro. Não bate, não vai entender nunca. Tá? E a nossa sociedade está precisando de uma injeção de honestidade, de ética, né, urgentemente, né? Urgentemente, porque você vê que, nossa, muito poucas as discussões onde tem realmente pessoas honestas discutindo. A maior parte das discussões a pessoa nem quer entender o outro lado, nem quer entender, não faz nenhum esforço para entender o outro lado, para se apropriar da linguagem do outro, para realmente verificar o que está acontecendo e aí ver aonde está o problema, tá? Ver aonde está o problema. Bom, mas é isso então, essa é uma das formas de lidar com os dogmas. Percebam isso no seu dia a dia. Então agora, como a gente já sabe o que são dogmas e como lidar com eles, a gente agora no próximo vídeo vai ver os dogmas no meio acadêmico. Então, até lá!